Compartilhe o vídeo, comentem, deem um like, fortaleça o canal. Por ocasião de uma autópsia. Em linda tarde de primavera, um médico legista e um juiz de instrução iam proceder uma autópsia. O juiz de instrução dizia olhando vagamente para os cavalos: há na natureza muitos enigmas e coisas obscuras. Até na vida cotidiana, a gente se depara com fenômenos positivamente inexplicáveis. Conheço, por exemplo, algumas mortes extraordinárias que só os espíritas e os místicos poderiam explicar. Porque um homem comum teria que abanar a cabeça diante delas, cheio de surpresa. Conheço a propósito o caso de uma senhora muito culta, que predisse a sua morte, e sem nenhuma causa externa morreu precisamente no dia que tinha indicado. Disse que morreria num dado momento e morreu. Não há efeito sem causa, declarou o médico. Se houve morte, houve causas. Quanto à predição, não é nada para espantar. Todas as nossas mulheres do povo e até as nossas senhoras têm o dom de profecia uma das e histórias de que pressentimento. aconteceram entre Mas, os anos doutor, de o caso da senhora de quem 1988 falo a era absolutamente 1989, diferente. enquanto eu servia Nada no houve exército de em um comum quartel entre da a sua cidade de previsão São Paulo. e as das outras mulheres simples ou das senhoras vulgares. Era uma moça saudável, sensata, refratária a todas as superstições. Tinha um olhar muito inteligente e aquela fisionomia aberta, franca, nitidamente russa da senhora ou da mulher vulgar só tinha, se me permite, a beleza. Era esbelta, graciosa e tinha um cabelo admirável. Para que possa figurá-la bem, digo-lhe mais que era uma pessoa despretensiosa, cheia da mais comunicativa alegria e dessa boa disposição espirituosa que só se encontram nas pessoas inteligentes, simples e alegres. Tratar-se-á de um caso de espiritismo, de pressentimento, de Não misticismo sabia ou de qualquer que eu coisa tinha de mais tal alguém em gênero. casa. A verdade E falei com é que ela. essa senhora e troçava realmente de não tudo tinha isso. mesmo. A carruagem Ela parou disse que diante tinha de um visto poço. uma mulher O juiz de de instrução e o cabelos médico presos, mataram a de sede e esperaram que como o se fosse cocheiro um tivesse dado de beber aos cavalos. Então, perguntou o doutor, quando a brisca rolou novamente pela estrada: de que morreu a tal senhora? Morreu de uma maneira extraordinária. Um belo dia, o marido entrou-lhe pelo quarto dizendo que seria conveniente vender na primavera a velha calete que tinham e substituí-la por uma carruagem mais moderna e mais leve, e que também seria bom trocar o cavalo. Da esquerda, a mulher ouviu e disse: faze o que quiseres, agora pouco me importa, no verão já estarei no cemitério. O marido, como é natural, encolheu os ombros e sorriu. Não estou brincando, disse a mulher. Falo-te seriamente que morrerei em breve. Em breve por quê? Logo depois do parto. Digo-te que morrerei depois do parto. O marido não deu importância àquelas palavras. Não acreditava em pressentimentos e, além disso, sabia muito bem que as mulheres naquele estado têm ideias extravagantes e se entregam a toda espécie de maquinações. Depois ela falava no caso de todos os dias e o marido ria-se, chamando-lhe vidente e possessa. A proximidade da morte tornara-se, entretanto, a ideia fixa da mulher. Quando o marido não podia ouvi-la, ia para a cozinha falar da morte com uma velha criada e com a cozinheira. Tenho pouco tempo de vida, dizia ela. Depois do nascimento do meu filho morrerei. Não desejaria morrer tão depressa, mas é o meu destino. A criada e a cozinheira, como é natural, começavam a chorar. Quando a mulher do pop ou alguma senhora das quintas vizinhas vinham visitá-la, a tal senhora chamava-as à parte e expandia-se a falar no mesmo assunto a sua próxima morte. Falava nela com um sorriso forçado e uma expressão de maldade, sem admitir que a contradissessem. Era elegante, andava sempre na moda, mas depois, por causa daquela previsão de morte próxima, renunciou a tudo e tornou-se negligente. Já não lia, nem ria, nem queria fazer projetos. Além disso, foi ao cemitério, acompanhada por uma tia
e escolheu com todo cuidado lagar de sua sepultura. 5 dias antes do parto, fez testamento. Não se esqueça que tudo isso se passava enquanto ela tinha a melhor saúde, sem indício algum perigo de doença. Os partos às vezes são difíceis e até mesmo mortais, mas com a pessoa de quem lhe falo, tudo ia bem encaminhado. Não havia motivo para a menor apreensão. Toda esta história, a força de insistência, aborreceu o marido. De uma vez, enquanto jantavam, ele perdeu a paciência e perguntou-lhe: Natasha, quando é que acabas com essas tolices? Não estou com tolices, falo sério. Que absurdo! Aconselho-te terminares com essas tolices para depois não teres que te envergonhares delas. Mas a data marcada chegou. O marido foi à cidade buscar a parteira. Era o primeiro parto, mas tudo correu o melhor possível. No fim, o parturiente quis ver o filho. Olhou para ele e disse: Agora posso morrer. Despediu-se, fechou os olhos e 30 minutos depois deu a alma ao Criador. Conservou-a, a lucidez, até o último momento, como lhe tivessem dado leite em vez de água, murmurou imediatamente. Por que me dão leite em vez de água? Foi assim que as coisas se passaram. Morreu como tinha predito. 1 minuto depois, o juiz de instrução suspirou e perguntou: Veja se me explica de que foi que ela morreu. O que lhe contei, dou-lhe a minha palavra de honra. Não é invenção, são fatos. Os médicos, enquanto refletia, olhou para o céu. Deviam ter-lhe feito uma autópsia, murmurou. Para quê? Para saberem a causa da morte. Essa senhora não podia ter morrido em consequência de ter previsto a morte, o que é verossímil e que se tenha envenenado. O juiz de instrução voltou-se bruscamente para o médico e perguntou-lhe com os olhos semicerrados: De onde conclui que se tenha envenenado? Eu não concluo, suponho. Ela estava em boas relações com o marido? Não de uma maneira absoluta. As desavenças começaram logo depois que se casaram. Houve um triste encadeamento de circunstâncias. Ela surpreendera um dia o marido com outra mulher, mas perdoou-lhe a falta. Que surgiu primeiro, a traição ou a ideia de morte? O juiz de instrução olhou fixamente para o médico, como se quisesse adivinhar a razão daquela pergunta. Desculpe, respondeu depois de um momento. Deixei-me lembrar. O juiz de instrução tirou o chapéu e passou a mão pela testa. Sim, disse. Começou a falar da morte justamente pouco depois desse incidente. Então, como vê, ela tinha decidido envenenar-se nesse momento, mas como sem dúvida alguma não quis matar o filho que trazia consigo, adiou o envenenamento para depois do parto. Acha possível? Não é possível. Ela perdoou-o logo. Tinha na cabeça algum mau desígnio. As mulheres novas não perdoam tão depressa. O juiz de instrução teve um sorriso contrafeito. Poderá ser? Murmurou. Será possível? A ideia de uma tal possibilidade nunca me veio à cabeça. Além disso, ele não foi infiel de uma maneira singular. Mesmo até sem querer, entrou em casa, quis acarinhar alguém e a mulher estava em estado interessante. Ora, aconteceu, diabos a levem, que lhe pareceu uma senhoreca insignificante, estúpida, feia, que tinha vindo passar 3 dias com eles. Não se pode chamar isso uma traição. A própria esposa julgou assim e por isso depressa o perdoou. Nem sequer voltaram a falar do assunto. A gente não morre sem causa, repetiu o médico. Naturalmente, mas apesar disso não posso admitir que ela se tenha envenenado. Todavia é estranho que a ideia de uma tal morte não me viesse à cabeça. Ninguém pensou que pudesse ter sido assim. Todos ficaram surpreendidos por ter a previsão se realizado, e a ideia de uma morte dessa espécie ficou bem longe de todos nós. Não é possível que ela se tenha envenenado, não. O juiz de instrução ficou pensativo. Enquanto escrevia que o médico lhe ditava, cerrava sombriamente as sobrancelhas e passava a mão pela testa. Haverá venenos
Que matem num quarto de hora. Lentamente e sem dor, perguntou o médico enquanto este abria o crânio do cadáver. Ah, sim, a morfina, por exemplo. É extraordinário. Lembro-me de que ela tinha uma droga parecida, mas será possível? Na volta, o juiz de instrução, com o ar fatigado, mordia nervosadamente o bigode e parecia pouco disposto a falar. Quer andar um pouco a pé? Perguntou o médico. Aborrece-me estar sentado. Ao fim de uma centena de passos, o juiz de instrução seguiu. Segundo pareceu ao médico, sentiu-se subitamente extenuado, como se escalasse uma grande montanha. Parou e, com os olhos esgazeados, como se tivesse embriagado, disse: Meu Deus, se a sua suposição for verdadeira, mas seria cruel, desumano, envenenar-se para punir outra pessoa. O crime era tão grave. Ah, meu Deus, ó prezado doutor, por que aventou essa ideia? O que lhe contei é a minha própria história e a de minha mulher. Oh, meu Deus, eu fui culpado, traía, mas será mais fácil morrer do que perdoar? É precisamente esta lógica das mulheres. É cruel, sem piedade. Ah, ela foi cruel a vida inteira. Agora é que me lembro, agora vejo claro. Enquanto falava, o juiz de instrução ora encolhia os ombros, ora punha as mãos na cabeça, ora subia para a carruagem, ora caminhava a pé. A sugestão do médico tinha o afligido bem visivelmente molestaram. Sentia-se perdido, esmagado de corpo e alma, e quando chegaram à cidade, despediu-se do companheiro, recusando-se a jantar com ele, ainda que na véspera lhe tivesse prometido.